Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos, então, à segunda parte do 6º seminário AMEC. Aqueles que ainda não se acomodaram, por favor, podem se acomodar. Nós vamos dar sequência, então, à nossa programação da tarde. O primeiro tema que nós vamos discutir vai ser o voto dos estrangeiros. Entre outros assuntos, nós falaremos sobre ADRs, 2689 e também o exercício do direito de voto. Eu gostaria de começar, então, convidando ao palco o mediador, senhor Will Landers, CFA, Managing Director e administrador sênior da BlackRock. Por favor. Pode se acomodar na cadeira dos moderadores. Convido também os debatedores, primeiramente o senhor Bruno Bastia, economista político da Hermes Fund Managers. Convido a senhora Verônica Westberg, Managing Director do BNY Mellon. E, por fim, o senhor Márcio Veronese, diretor executivo do Citi Brasil. Eu passo a palavra, então, ao senhor Will. Obrigado. Boa tarde a todos. Espero que tenham aproveitado o almoço e o tempo também para fazer um pouco de networking. Acho que esse painel agora é um tema que segue um pouco os temas dos outros dois painéis, falando de absentismo e ativismo, ou pelo menos ser acionistas ativos. E o que nós vemos que o mercado brasileiro é um mercado que tem ainda uma exposição grande. Em muitos casos, a maioria dos acionistas minoritários são acionistas estrangeiros. E, em muitos casos, eu digo nós porque representa a BlackRock, os estrangeiros são acusados de não participarem, de não serem ativos. E, certamente, no nosso caso, eu diria que, na maioria dos casos que eu conheço, tem, sim, a vontade e a gente tenta fazer o que a gente pode fazer dentro das regras, mas, sem dúvida, existem vários empecilhos que, quanto menor você for, menos organizado, fica bem mais difícil. Então, acho que esse painel vai ser interessante para a gente poder discutir um pouco de como é que funciona para o investidor estrangeiro poder participar, se ele é investidor em ações locais, se ele é investidor em ADRs, e toda essa burocracia que existe aqui no Brasil. Mas mais importante, não falar como acontece, mas falar um pouco aqui com o painel de o que a gente pode fazer, quais sugestões que a gente pode ter para melhorar e fazer esse processo ser um pouco mais fácil para o investidor estrangeiro. Eu vou passar a palavra primeiro para o Bruno, que vai contar um pouco para nós as experiências dele na Hermes, em termos de o Brasil versus outros países nos quais ele tem responsabilidade nessa parte de governança. Obrigado, Bruno. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Will e a MEC, para o convite. Que me desculpem, mas acho que vou falar em inglês, que fica mais fácil para mim. Just to talk a bit briefly about Hermes, we were owned by the largest pension scheme in the UK, the British Telecom pension scheme. Through our governance department, we also represent about 30 other pension funds from around the world on the fiduciary side. So at the moment representing about $200 billion of assets under advice, including 3 to 4 billion in Brazil. So we're talking with Mauro earlier on and to see how we could talk about our experience in Brazil without talking too much about Petrobras, but I think it'll be difficult, but that's one I was quite keen to talk about, particularly as I think whatever happened there was ultimately positive, and I think there's a very good momentum following from what happened there. So I think for us, the main issues that emerged from it was, one, around timing, secondly, around disclosure, and thirdly, around collaboration, cross-border collaboration, if you will, between local investors and international investors. And one thing that emerged from this was that there was actually little of it happening in a formal way, one, for the language barrier that may emerge, but also for sometimes a lack of interest from foreign investors to work with local investors. So sometimes a lack of knowledge of the market, lack of knowledge of the market participants, and how this could work in practice. So I think now there's good grounds for it to improve going forward. My second point around disclosure was that I think people at different
ideas of what it could mean and different ideas of what should be disclosed and when and to whom. And the one on timing in particular was looking beyond the official time frame that's being allocated to call a meeting, what should happen prior to this, and what type of conversation should happen between the companies and shareholders, in very much, way before the 15 or 30 days that are allocated for it. So just referring to a letter that AMEC sent to the regulator, mentioning this in one of the key points to improve upon, having sort of like a 15 days window prior to this calling time for discussions to happen. So very keen to talk about these issues and see how all the different parties here, so local investors, international investors, I know there are companies in the room, regulators, to see how we could move forward together for the next proxy season 2014, and ideally try to get everyone to talk, to share their experiences in a practical way, and I hope that we'll be able to walk away from here today with sort of a roadmap, if you will, of what should be done and what ought to be done from each of us to ensure a smooth proxy season for next year, both in terms of local share votings, but also in terms of ADRs, obviously. Obrigado, Bruno. Realmente, a carta de 4 de março desse ano da AMEC, acho que colocou muitos dos pontos que nós vamos discutir aqui hoje, em termos de os pontos que a gente acha que são importantes, mas também algumas sugestões de como a gente pode aprimorar mais o modelo. Verônica, partindo para você um pouco como representante dos depositários, talvez falar um pouco do seu role nessa do que a gente está falando. Obrigada, Will. Eu sou a Verônica Westberg, obviamente, do BNY Mellon, e acho que só para ressaltar um pouco, eu estou no produto há uns 12 anos. O produto existe no Brasil há uns 20 e poucos anos. E durante esse tempo, o produto, o ADR, realmente cresceu devido à demanda do investidor estrangeiro a entrar no mercado local. Ele entrou no Brasil tanto via ações quanto ADRs. A demanda do ADR em si são mais os fundos que não tenham a agilidade de entrar no país diretamente. Então, quando a gente vem ao ponto hoje aqui na AMEC de votos e governança, obviamente o ADR nunca vai ser uma estrutura totalmente diferente do que o próprio país. Ele reflete a governança e o sistema e os processos do país. O banco depositário, ele tenta ser o intermediário, o agente da empresa, mas também dos investidores. Então, de fato, são dois clientes. Nós estamos entre os dois lados, o Brasil e, no caso, os Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha a questão do voto, o próprio banco tenta lidar com toda a documentação, toda a regulamentação que ocorre no país e fazer com que o lado americano atua como se fosse qualquer outra ação nos Estados Unidos. Então, basicamente, seguindo, de fato, o processo tradicional lá. O grande desafio é quando as coisas não batem. Então, se o processo, o sistema no Brasil está atuando de tal forma que a gente não consegue reconciliar com os prazos e as práticas normais nos Estados Unidos. E aí vem um trabalho de, não necessariamente educação, mas de tentar de reconciliar os mercados e ver qual que seria a melhor prática global mesmo e como que a gente consegue influenciar o país, o Brasil, para que facilita a vida e ajuda os investidores estrangeiros nesse processo. Eu só colocaria um outro ponto importante. Quando a gente olha, hoje em dia você tem 145 programas de ADRs no Brasil. Nós estamos com 68% do mercado. Então, quando a gente olha o processo em si, a gente vê que temos, de uma certa forma, uma grande responsabilidade, porque qualquer coisa que nós formos fazer no mercado vai afetar a maioria. E, quando a gente olha a participação dos votos em si, a gente vê que o Brasil, na realidade, está bem para frente do resto da América Latina. Então, as empresas brasileiras conseguem uma alta participação nas assembleias, quando a gente está olhando o lado do ADR. E está em torno de 70% de participação. A questão é,
se todas estão, de fato, convocando as assembleias e os votos no exterior. E aí hoje tem várias mudanças ocorrendo no mercado. Então, como que nós vamos gerenciar isso indo para frente? Obrigado. Márcio, talvez você possa ajudar um pouco também, falando do seu lado, do Citi, como custodiante, que é o representante dos vários fundos, um pouco o trabalho que vocês fazem e também começar também a falar um pouco do tema da diferença entre se eu, como acionista, sou acionista estrangeiro de uma ação local ou de uma DR e o que isso significa no trabalho que vocês fazem. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado à MEC pela oportunidade de estar abrindo o debate. Acho que esse é um debate interessante, é nosso dever fazer o mercado melhorar. Eu acho que, sim, existem muitas questões que são questões intrínsecas do mercado brasileiro, mas é nosso dever, como participantes desse mercado, fazer ou trabalhar para que ele mude. Então, só pegando um gancho com o que a Verônica falou e um dado interessante que ela mencionou, ela falou, olha, 70% dos estrangeiros por trás dos programas de ADR oferecem voto. Foi isso que você disse. É interessante que eu capturei, eu pedi para o meu time capturar os dados do Citi quando o estrangeiro entra diretamente no Brasil. Olha que interessante. O número que eu tenho é mais ou menos 60%. Aí, as companhias que estão aqui presentes, muito provavelmente elas devem estar falando o seguinte, pô, mas eu não vejo 60% de estrangeiros representados na Assembleia. É verdade. Dos que entram via 2689, tem uma diferença fundamental entre o estrangeiro que está por trás de um programa de ADRs do estrangeiro que entrou aqui no país. O que está por trás de ADRs, e ela mencionou, a Verônica mencionou isso daí, ele está pautado pelos processos dos Estados Unidos. Então, qual é a diferença fundamental que existe nos Estados Unidos em relação ao Brasil? A primeira coisa é a questão do beneficiário final. O beneficiário final lá não tem que aparecer para efeito de voto e tal. Aqui no Brasil, quando a gente fez a regulamentação, e eu acho que isso é uma evolução do mercado brasileiro comparado com os demais, a gente tem um mercado de beneficiário final. Isso já impõe, de largada, uma complicação para os processos de vocês, fund managers, para se fazerem representar aqui no país. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na questão do beneficiário aparecendo no país, ele precisa passar uma procuração. Isso é a lei das SAs, tem que ser cumprido, e essa procuração tem que ser renovada uma vez por ano. Quer dizer, você imagina, você é um gestor global de recursos, você imagina seu time operacional sentado, sei lá, em Nova York, onde estiver sentado, controlando se ele está com a procuração do fundo A renovado para... Então, dos 60% que eu disse que a gente captura dos votos, sabe quanto? 30% param nesse primeiro filtro. 30 dos 60. 30 dos 60. Isso significa o seguinte, de todo mundo que era elegível para apresentar voto numa assembleia, 60% vão e apresentam o voto. Aí chega o Citi fala assim, não passou no filtro, você não tem power of attorney in place, ou seu power of attorney foi vencido, do seu fundo A. Então, 30% param no filtro, o que é um absurdo. Isso mostra um pouquinho, quer dizer, isso é uma questão só que eu estou apresentando, mas que ela é fundamental para a gente entender onde a gente pode começar a mexer para, sem muito pensar muita transformação, mudar uma dinâmica. Então, está aí presente, ajudaria a gente trazer mais investidores para o mercado brasileiro, eles se fazerem representar nas assembleias, e são medidas simples que dá para a gente, enfim, para a gente se refletir um pouco sobre elas. Eu tenho outras tantas, eu não vou gastar aqui 5 minutos iniciais nisso, talvez a gente possa voltar a elas quando for rodando. Beleza. Bruno, pensando um pouco nas dificuldades, digamos, que todos nós tivemos quando formando o grupo, no caso do Petrobras e outros casos também, quais que seriam as suas sugestões iniciais? Assim, você mencionou os 15 dias, que o meu pessoal também que faz o trabalho dos votos, tudo falou que 15 dias realmente não é tempo hábil o suficiente para muitos, especialmente se não tiver com a documentação pronta, porque só para chegar no consulado brasileiro, entrar naquela fila, vão ser mais de 15 dias. Então, quais que seriam as sugestões iniciais suas para agilizar mais esse processo e poder democratizar mais e fazer com que os 60% que querem votar pudessem votar junto com os 70% das 10? A gente já teria um mercado bem diferente agora em termos de atuação nas assembleias. So I think a thing that came out quite clearly when we're working on the initiative was that
a lot of people didn't necessarily know what to do and when to do and with whom. On the Brazilian side and on the ADR side in particular. So I think just having some clarity on this, making sure that everyone is on the same page is already, I think, an easy win. I think in that sense, and it was a bit of a nightmare for investors that didn't necessarily know the Brazilian market and what was required, and all the various tax code and so on and so forth. And for institutional investors who again invest in equities all around the world, it sometimes becomes quite difficult to know all the nitty-gritty details of every single market. So I think having some clarity on this is one first point. The other one I think is clarifying at all level the what is needed in terms of time. And I think where sometimes companies may think that 2 weeks or 20 days or 30 days is completely sufficient to disclose information for everyone involved, and it's generally not the case. Particularly, Qual é a média que você vê em outros países? it Onde tem depends. uma prática melhor? Sure, I think Brazil, in terms of emerging markets, is doing pretty well, particularly compared to other Latin American markets. In terms of disclosure, look at Colombia, Mexico, Chile, Peru. The disclosure there is atrocious to, really compared to Brazil. Comparing to India or Russia, for instance, I think Russia in terms of the disclosure is probably better in terms of the AGM. Similarly for India, particularly in terms of the governance and election of directors. But then again, you do see those variations. By the end of the day, the issue remains the same for institutional investors voting by proxy using the Glass-Lewis or ISS. And I think that having that knowledge on the company side and on the sort of regulator side in those markets to understand how long it takes and what is needed really for investors and where we stand. So the way we vote on a day-to-day basis, we basically go into a platform, cast our vote there. We do use ISS at the moment, and that research comes on the platform. We use that research to analyze it. We either agree or disagree, but that's the way the process looks from our end. From the ISS end, that means getting in touch with the company, getting the disclosure on time to produce that research, to put it on the platform that then reaches us on time, so we can cast the votes and so on and so forth. So looking at the actual day of the AGM is often not enough, as there is a cut-off date that has to be taken into account. There is the research publication date and so on and so forth. So looking at the deadline that was originally put of up to 15 days before the AGM, that's, you might as well say 1 day as a difference. There's no difference. So that's why looking at a timing that's like 30, 45 days or even more than that to have these discussions and to agree either to nominate a candidate or to make comments on the agenda and see what will be on it has to happen with a lot of sort of antecedência, né, on that level. Posso acrescentar um tema, porque acho que é importante, ele está falando dos 15 dias, mas ninguém presta muita atenção nisso. Assim, a empresa anuncia 15 dias para a Assembleia. Você sabia, só porque nós temos assim uma série de intermediários para chegar no investidor final na 2009, então no 2009 como funciona? Tem um provedor local, depois tem o provedor global, para então chegar no manager, que vai fazer uma decisão de ano. Cada player nessa cadeia pega um dia para começo de conversa. Então, se são 15 dias, o primeiro para fala o seguinte: para eu me organizar, eu preciso receber todos os votos com um dia antes da companhia. Aí o player por trás desse fala, mais um dia. Então, começaram com 15 dias, terminam com 13. Para piorar a história, tem algumas companhias, isso é uma prática que talvez a gente possa melhorar, não depende de regulamentação, depende de educação e trabalho junto às companhias no sentido de buscar as melhores práticas. Muitas companhias exigem que o investidor tenha que aparecer na companhia para se pré-habilitar com alguns dias de antecedência da Assembleia. Ou seja, tem que entregar a documentação fisicamente lá na companhia. Então, aquele prazo que originalmente para o investidor eram 15 dias, já estão diminuídos, está para 10. Então, não dá nem para começo de conversa. Ainda assim,
E ligando com outro ponto que ele disse, eu acho que um dos nossos desafios é como tornar o Brasil mais próximo da prática que ele está falando, que a Verônica comentou aqui lá. Pegar os votos via SS, Broadreach, isso é um processo padrão, a gente tem que se aproximar ou tentar montar processos aqui no Brasil que nos permitam nos aproximar dessa questão lá. Uma sugestão que eu tenho, então, a primeira, educação. Então, a gente vai ter que olhar esse fluxo todo e ver onde a gente consegue cortar prazo. Então, as companhias, quando anunciarem, elas têm que estar cientes de que 15 dias já é apertado por essas questões que eu estou falando. De qualquer forma, dá para nós trabalharmos. Uma outra, eu mencionei o POA, o Power of Attorney, que cada investidor tem que passar. Uma questão que talvez a gente possa trazer e discutir com o regulador, enfim, se é necessário ao investidor apresentar um POA no Brasil, ou se nós poderíamos ter o representante local da 2689, sendo quem outorga esse POA ou aparece na companhia, ele está representando o investidor. Isso nos facilitaria muito, aqueles 30% que eu falei, que param hoje no filtro, já passariam direto. E nós tornaríamos o Brasil, na ótica do investidor, muito mais parecido lá fora do que ele pratica quando ele vota nos Estados Unidos, quando ele apresenta um voto para. Isso não é diferente, e essas similaridades que a gente tem que buscar para construir o caso, com os programas de ADR. Quem que vota pelo programa de ADR? O depositário. Não é o investidor que está nos Estados Unidos, que chegou e votou. Então, a mesma lógica dá para a gente aplicar na 2689. Então, aí são duas questões só de largada que dá para a gente parar e trabalhar para melhorar. Só um comentário, talvez seja um comentário que não faça muito sentido, mas eu sempre penso que se a companhia sabe quem eu sou para me pagar o dividendo, e eu não preciso provar, dar um power of attorney para receber o dividendo, tem já um link aí. Então, por que eu não posso votar? O meu outro direito, que é de votar, não vou fazer. Mas talvez seja simplório demais. Desculpa. Em relação à procuração, nós também temos que renovar a procuração todo ano. E a grande questão é o porquê, né? Por que tem que ficar fazendo a mesma coisa todo ano? Mas eu acho que, voltando à questão do tempo, do lado ADR, a empresa nos avisa que vai convocar uma assembleia e a gente começa todo o processo no exterior. Acho que a grande questão, até na participação no Brasil, que você está mencionando, é que as pessoas esquecem que tem um processo operacional. E estão achando que convoquei hoje, todo mundo tem as informações, vão ficar com uns 15 dias e é só votar, como se é só votar. Mas a questão é que não, tem um processo. Então, seja no lado brasileiro, com a documentação, com a procuração, para daí receber e poder analisar as informações e votar, ou seja do lado da ADR, em que nós vamos convocar lá fora e o investidor vai ter que passar pelo processo americano para também votar, eu acho que você tem uma grande questão, que é as empresas com ADRs que estão listados lá fora, ou seja, que estão na Bolsa de Nova York, elas têm que seguir uma regra da Bolsa. E elas precisam convocar a Assembleia com, no mínimo, 30 dias. A prática nos Estados Unidos é mais 60 dias para uma empresa americana. Então, do nosso lado, a gente está sempre conversando com as empresas e tentando de convencê-las que, ok, no Brasil, você tem que convocar, no mínimo, 15 dias. É no mínimo, não é um prazo fixo, é no mínimo. Então, como é que pode, de fato, começar a fazer uma mudança que esse prazo de 15 dias torna-se um prazo viável para votar? Ou seja, quando eu olho o lado americano, o processo lá, a maioria das empresas brasileiras acabam fazendo em 30, não seguem a recomendação de 40, por questões internas e várias outras coisas. Dos 30 dias daquele processo, o investidor tem 5 dias a 7 dias viáveis, de fato, com as informações em mãos, para votar. Ou seja, ler o material, votar, devolver as informações. E olha que lá a informação também tem o correio. Você tem o lado eletrônico e você tem o lado tradicional, que é o correio. Então, quando a gente está disputando um prazo de 15 dias, tem que olhar o prazo viável.
quando a gente foi analisar esse ano como é que foi o resultado das assembleias no Brasil, as empresas, de fato, conseguiram dar esse prazo de 7 dias, na média, período verdadeiro para os investidores estarem votando, mas convocaram com 30 dias de antecedência. E eu acho que isso é realmente a grande questão. Como é que a gente olha e corta fora todo o lado, né, operacional e cria assim, um prazo que consegue gerenciar essa questão, mas que, de fato, permite que o voto ocorre e que as informações são colocadas e públicas num dia que, né, vai realmente agilizar o processo e o voto, tanto do nosso lado, do ADR, quanto do 2089. Uma pergunta para vocês dois. Em termos da diferença entre o 2689 e o ADR, em termos da flexibilidade que o investidor tem de votar, porque o que eu entendo na ADR, se não está no proxy, não tem realmente como votar fora. E mesmo quando está no proxy, muitas vezes você está votando a favor ou contra, mas você não sabe nem para quem você está votando a favor ou contra, quando é um board, por exemplo. Então, estamos votando... Você está tocando um ponto... Mas, em alguns casos... Para esclarecimento. Mas o 2089 talvez você tenha um pouco mais de flexibilidade, mas se não tiver... Mas também. Então, também não tem. Não, o ADR tem, sim. Bom, talvez eu explico antes de você responder. O ADR, ele tem o direito, ele carrega o direito de voto. Então, você tem... Porque aqui você está lidando com 2 países e 2 práticas diferente do 2009. Então, ele carrega o direito. A questão é se a empresa vai convocar a assembleia e convidar o acionista no exterior a votar via o ADR. Então, vamos dizer, check, ele convida. Por si vai ter a decisão de não querer convidar? Às vezes, você tem uma certa estrutura e uma impraticidade, são raras, em que, de fato, não consegue. Tá? Mas, pela maior parte, consegue. Mas é uma questão puramente operacional, porque ela tem que convocar e aí a prática é que não dá para coletar tudo aquilo lá. Pode ser. Então, assim, o direito está lá. Então, se alguma coisa acontecer, com uma mudança no Brasil que nós estamos passando, exercer o voto de maneiras diferentes, o ADR carrega o voto. Então, o investidor pode sempre ir para o banco depositário e colocar o voto. Aí o depositário vai passar isso para a empresa. Só que não foi o processo tradicional em que foi incluso no proxy card e já disponibilizado daquele jeito. Aí você tem que achar uma outra solução operacional para gerenciar aquele voto e repassar o voto diretamente no Brasil. E talvez a procuração aí, né, tem que ver como que olha a procuração. Você sabe que a gente vê mais engessado mesmo o processo, respondendo a sua pergunta. O fato é que, para um estrangeiro que está longe, que recebeu uma coisa muito fechada para votar, é a favor ou contra a abstenção, simples quanto fogo. E aí tem uma outra questão, na verdade, que a gente vem debatendo, eu peguei alguma coisa nas palestras anteriores, é assim, como a gente faz, principalmente se quiser propor alguma coisa alternativa à alternativa da companhia. Eu acho que esse que é o ponto. E nós estivemos discutindo essa questão, é importante também entender como os provedores de serviços capturam a informação. E hoje, isso é fato, isso vale para quem informa os programas de ADR, vale para 2689, você só pode capturar o que é formalmente divulgado pela companhia. Então, qual é um desafio nosso? Se a gente quiser, mercado brasileiro, tentando viabilizar a maior participação ou posicionamento diferenciado do investidor estrangeiro sobre um determinado tema, nós temos que achar uma maneira de divulgar esses temas alternativos, essas questões alternativas de forma oficial, de maneira que o investidor tenha o mesmo acesso que aquele que está participando de uma assembleia aqui local e está sabendo o que está acontecendo. Então, esse é um desafio também, eu acho que do mercado, de se adaptar para criar essa formalização de divulgação de dados para o investidor. De novo, permite outros arranjos, os arranjos de Petrobras, enfim, mas a gente precisa se debruçar, porque não dá para a gente fazer isso daqui para uma companhia e não pensar no mercado como um todo. Acho que o debate aqui, se a gente quiser evoluir o mercado, se a gente quiser que os minoritários tenham mais presença e que contem também com um posicionamento mais ativo dos investidores estrangeiros, a gente tem sim que achar uma maneira de capturar
essas informações de forma oficial, passá-las para o investidor para que ele se posicione. Bruno, você vê em outros lugares uma capacidade maior dos minoritários participarem indiretamente, ter acesso a essas informações antes, se não é uma votação oficial, uma coisa que está sendo levantada pelos acionistas? Existem outros lugares, porque eu fico pensando como é que a gente vai conseguir fazer isso. O investidor brasileiro tem o direito de aparecer na reunião e levantar um ponto e pôr a voto. E acho que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir abrir isso para todos que estão lá fora se não estão presentes. Mesmo que tenha power of attorney, ninguém vai dar um power of attorney para o cara chegar lá e votar qualquer coisa. Né? Então, não sei se antes, eu acho que essa é a grande dificuldade estrutural que a gente tem. Eu não consigo pensar numa saída para esse ponto. Eu entendo que isso, quando se discute principalmente com os investidores locais, se percebe esse tema como uma vantagem para o acionista. De fato é. Só que nós não podemos... É processo local. Só que a gente não pode perder de perspectiva, quer dizer, que aqueles investidores que têm uma estrutura mais fechada para aparecer numa assembleia não conseguirão. Aí é uma inviabilidade prática. Então, a gente só tem que entender isso daí e trabalhar com essa questão. Então, o máximo que nós conseguimos nos programar e mesmo os minoritários se organizarem para passar essas informações ex ante, de forma oficial, através da companhia, para chegar no investidor, acho que a gente consegue agregar mais investidores às questões. I think it's a very good point that you just made. I think there's very often a lot of noise and critiques that have been made to regulators, to companies, to BNY Mellon, or the city for that matter. But I think just to play devil's advocate a little bit, I think a lot of work also has to be done on the investor side, and I think it's sometimes very well and nice to go into a company shouting that nothing has happened, but very often I think investors haven't necessarily done their best either to have this dialogue and that conversation, and just to bounce on one of Philippe's ideas earlier on, that this is the process that has to start very well in advance of the AGM, and I'm not talking about 30, 45 days, but it's like 6-8 months before the AGM, to build that rapport, to build the dialogue, and to bounce back ideas of each other. So I think that's the overarching process that has to very much underpin what's happening there. In terms of how it compares to the markets, again, I'm not sure that's necessarily the best way to look at it, in the sense that we do have issues again in Mexico, for instance, but then again we have issues with the wider market. Similarly for sometimes Russia, where the disclosure is better overall, but the issues that affect the market, I would say, affect the ADRs holders in the same way as the common shares. So it's not necessarily probably the most efficient way to look at the Brazilian market, but it's again, I think just looking at the ADRs as one specific thing is interesting. But again, the issues that affect the ADRs and the ADRs holders are the same ones that would affect all the shareholders, and the issues that have to be sorted out is the one I mentioned at the beginning in terms of timing, disclosure, and so on and so forth. So once you have improved those issues for the common shares, then I think logically they will follow suit for the ADRs. But I don't necessarily think it's a particular ADR problem. If anything, the ADR problem is more something based on the operational level, but of the extra time and the extra layers between the company and the investors. But I think on the looking at the ADRs in particular, I think one thing that did remain problematic with us, I think one thing we discussed, is that sometimes the voting process for ADRs appeared maybe more complicated even than the Brazilian side per se. And I think it was a lot of things that do sometimes happen, is that you have to be reactive to things, and you have to work to the best what can be achieved in one particular setting. And I think that the sometimes tension and issues that did emerge, namely around the Petrobras process, was, I think, a lack of familiarity from investors with all these processes, both on the Brazilian side and the ADR side. With BNY Mellon particularly was the case, and I think again having
having probably more interaction between all the different parties prior to the voting season will help making sure that investors know exactly what's required and what's happening, and having that conversation, I think, before. E isso é o que a gente estava falando em relação ao ADR, tem uma flexibilidade no sentido de que ele sempre carrega o direito de voto. Então, quando a gente começa a olhar questões novas que ainda não foram exercidas no Brasil, por exemplo, a nomeação do minoritário, se não existe um processo já feito, até no próprio Brasil, para quem está votando à distância, o ADR vai refletir o processo local. Só que ele carrega o voto, então o banco vai sempre receber e aceitar esse voto. Só que vai ter que passar por processos diferentes de comprovar que aquele investidor, de fato, é o acionista e passar tudo isso para a empresa, depois gerenciar o processo. Então, aí, para mim, eu volto ao ponto de que, quando você olha que hoje, no Brasil, pelo menos, quando a gente olha os programas de ADRs, as maiores empresas no Brasil, elas estão com 70% do free float, são acionistas estrangeiros. Se o Brasil não começar a olhar o voto à distância com muito mais carinho para gerenciar isso, vai ter mais e mais problemas, porque o processo aqui está desenvolvendo e os acionistas estão querendo se exercer mais do que nunca. Acho que a situação que a gente teve esse ano foi a primeira vez que tivemos que gerenciar isso. Então, foi achado uma solução para gerenciar um momento, mas não um processo sistemático. E aí a gente vai ter que elaborar isso. Mauro. Eu acho ótima essa discussão, porque tem quietinha ali na audiência a Luciana Dias, da CVM, que vai participar do próximo painel e que acho que já se aprofundou bastante nessa questão do voto à distância. Talvez ela tenha ideias para compartilhar com a gente. O que eu vejo são sugestões bastante práticas e objetivas que estão na mesa, e a questão que o Márcio colocou de como fazer quando há uma proposta alternativa realmente resume boa parte do problema. Obviamente, nós temos duas situações: as empresas que querem fazer da sua assembleia o melhor possível para o acionista, e vamos ver no próximo painel, e tem aquelas situações contestadas, com a melhor das intenções, mas onde nem sempre a proposta do acionista financeiro coincide com a proposta da administração. Quando acontece isso, quer dizer, nós vimos situações onde se tentou que a informação fosse capturada por vocês. Isso não aconteceu. Não existe uma obrigatoriedade hoje da companhia dividir essa informação com vocês. Eu acho que essa talvez seja a primeira sugestão objetiva. E a minha pergunta é se não seria no interesse de vocês, depositários e custodiantes, uma vez que vocês estão numa posição privilegiada para identificar esses problemas, trabalhar com os reguladores brasileiros, e eu falo no plural porque é CVM Banco Central, no sentido de fazer esses easy wins, e fazer com que, já nas próximas temporadas, a gente consiga um processo de voto à distância mais produtivo. Com certeza, Mauro. Nós estamos sempre em conversas com os reguladores. Acho que isso é uma questão essencial, mas não só com os reguladores, com as próprias empresas e as entidades envolvidas no processo. Não sei. Eu acho, viu, Mauro, é verdade, acho que a gente tem que, sim, trabalhar com o regulador, mas eu sempre gosto de... Eu acho que nem tudo é regulador, eu acho que tem também muito de mercado. A gente deu uma solução lá específica para um caso específico, o que mostra, se a gente também adotar algumas práticas, a coisa se torna possível. Então, eu acho que tem um pouco também de disciplina do mercado, das companhias e dos participantes, e aí, evidentemente, eu já te disse isso daí, o Citi é sócio nessa parceria, quer dizer, é do nosso interesse mostrar que o mercado brasileiro evolui, que o mercado brasileiro dá, sim, acesso às informações, ao investidor para que exerça suas posições. Então, qualquer iniciativa, seja com o regulador, ou seja via mercado, para que a gente faça esse processo evoluir, o Citi, enfim, hoje a gente olha quase 60% da 2009 do país, é parceiro integral no projeto. Então, nisso podem contar conosco. Eu acho que tem outros temas, acho que a gente tocou aqui, aí sim, dependendo do regulador, e eu acho que isso a gente tem que montar uma parceria para fazer. Essa história do Power of Attorney, Luciana,
ela sabe disso. É uma questão ruim para o mercado. É isso que o Will está falando. Não faz o menor sentido. O investidor está aqui, ele se registrou, ele recebe os dividendos, quer dizer, por que motivo ele tem que, além disso, se fazer renovar a cada ano? Faz sentido. Então, ou a gente tem que achar uma saída, pode não ser mexendo em lei, talvez numa norma infralegal a gente consiga trabalhar isso daí, numa revisão da 2689, mas é uma questão que nós temos que superar. Como eu te disse, assim, de largada, se a gente soluciona isso daqui, 30% do que a gente hoje recebe dos 60%, metade dos votos, já conseguem ser permeados para o mercado. Isso é valor agregado para o acionista, mostra uma evolução. Aí sim eu acho que o regulador pode contribuir mais. Eu acho que também... Só rapidinho. Mauro, a única coisa que eu diria é que no Brasil a gente olha muito a legislação, então a gente aguarda uma lei para permitir ou não alguma coisa. Nos Estados Unidos é muito, né, a pressão do mercado. A questão de timing, para mim, eu vejo isso como a Bolsa no exterior, ela obriga a qualquer empresa listada na Bolsa a, de fato, convocar a Assembleia com no mínimo 30 dias. Por que no Brasil a gente não consegue criar alguma outra estrutura que não necessariamente tem que mudar a lei, mas que cria essa pressão, como foi no novo mercado, os nível 1, nível 2, que foi extremamente efetivo? Charles. Alô, pronto. Queria fazer uma pergunta prática, se vocês têm uma recomendação a dar. No caso de uma empresa, a grande maioria dos seus acionistas são estrangeiros, vai passar por uma assembleia e há uma dissidência, provavelmente vai haver voto múltiplo. Como os acionistas dissidentes e membros do conselho de administração dissidentes devem fazer para acessar os investidores estrangeiros e passar a mensagem deles? Posso? Acho que volta no ponto que a gente estava discutindo, quer dizer, como, de novo, está em como a gente passa essa informação. Se a gente entende que ela, hoje, fato, a gente goste ou não goste, que só se divulgam dados que são oficiais, vindos da companhia, se essa questão tiver permeado e chegado via companhia de forma oficial para os participantes do mercado, será divulgado. E aí sim eles poderão votar especificamente. Então acho que é esse o nosso desafio, como fazer isso. Agora, se acontecer em cima da hora, esquece, não vai ter. Por quê? Porque não, é isso que ela estava colocando, não tem o tempo hábil para chegar a informação lá, coletar tudo isso daí e voltar. Então, alguma coisa que possa ser feita por acionista e conselheiro em antecipação às dificuldades que já se antevê que vão haver? Eu acho que você tem duas questões. Se você for ver, várias empresas brasileiras passaram por umas reestruturações complexas e elas realmente precisavam do voto do estrangeiro. Não foi situação de voto múltiplo, mas as práticas implementadas são iguais. Ou seja, se você convocar com tempo suficiente de daí poder visitar os investidores... Desculpa só interromper, é que convocar é o management, e é quem é dissidente do management, que eu estou fazendo a pergunta em nome do dissidente do management. Mas mesmo assim, para mim, volta à situação em que você tem que criar ou uma regra ou uma prática no mercado que as empresas daí vão aderir a um certo prazo. Hoje, do jeito que está, o que pode ser feito? O investidor estrangeiro, uma boa parte, mais de 50%, vota, ele faz um outsourcing do voto. Ou seja, ele acaba contratando uma empresa que vai determinar o voto, que é a ISS, é um proxy advisor, e vai votar em linha com o que o ISS colocar no mercado, a recomendação. Então, ou seja... você já tem uma boa parte do mercado que vai trabalhar em linha. O ISS vai querer o tempo hábil para poder analisar o voto. O tempo curto que ela receber, ela vai fazer o que pode e vai sair com aquele voto. Então, seja
se a empresa está com interesse que o voto do ISS seja em favor da empresa, ela teria que convocar com mais tempo, para até conversar com a ISS. Do outro lado da moeda, o ISS vai votar de qualquer forma, e não necessariamente é influenciado pela empresa. Esse é um ponto. Isso é triste, o que você está colocando. Quer dizer, o dissidente não consegue se fazer comunicar com o investidor. Essa que acho que é a questão que a gente tem que tratar. De alguma forma, nós temos que transformar isso num processo formal. Porque você imagina que haja 1, 2, 3 processos de... Não dá para organizar. A gente precisa organizar esse debate. Isso pode ser do ponto de vista regulatório. Então, por exemplo, obrigar com que as companhias, sim, acolham as dissidências e informem nos seus processos formais para os investidores. Essa poderia ser uma forma, ou outra é prática da própria companhia em fazê-lo, né, de forma que a captura seja unificada. O que não dá é assim, por que não se captura essa informação hoje, né? Porque se você fizer uma primeira vez e deixar de fazer a segunda, você pode estar criando um liability enorme. De novo, porque não tem como você informar tudo o que está acontecendo no mercado se não for oficialmente divulgado. Então, acho que a gente tem que se debruçar a isso. Eu acho que se resolve ou por prática, e aí teria que ter adesão das companhias em melhores práticas, ou por regulação de alguma forma, obrigá-las a fazer. Né? Então, aí sim a gente atingiria o investidor. Obrigado. Well, if I may quickly on that one, I think that can also be done outside of the law or regulations and so forth is being proactive from the company side and giving access to board members, in particular independent board members, to investors. As ideally, from where we stand, that's our first port of call. It's not in our interest to micromanage companies and so on and so forth. So we're always delighted to speak to CFOs and CEOs and so on and so forth, but really the role of and the place of shareholders is generally to talk to the people representing them on the boards, maybe the chairman or independent board members. So I think being proactive on this and giving that access and building that those communication channels way before the AGM is also quite helpful, as we tend to see companies extremely favorably when this type of dialogue is being offered. And to be frightfully honest, this type of dialogue is really rare from any types of companies. May they be from maybe like in France, UK, and so forth. Maybe more in the UK, you see more things just for the proximity of it. But I think that would be again an easy win from companies and something that would be greatly appreciated as well from the investor side. Boa tarde, Felipe Claudino da Leblon Equities. Uma dificuldade que a gente teve, uma situação concreta no passado, foi que a gente precisava mobilizar os investidores para exercer um voto dissidente e, quando se olhava a base de investidores estrangeiros, eram todos representados por um banco como o de vocês. E muito se falou aqui, né, de criar obrigações para as companhias, de divulgarem com mais rapidez, etc. e tal. Mas a grande dificuldade que eu tive ali foi fazer com que a minha mensagem chegasse ao investidor final de uma maneira rápida. Então, falamos com o banco. Ó, banco, por favor, passe essa... Eu queria saber quem são os investidores aqui para poder contactá-los, ou pelo menos passe essa comunicação aqui para eles. Aí, enfim, na dinâmica das coisas, que as comunicações têm que ser... As coisas têm que ser rápidas para poder serem efetivas. O banco, enfim, revidou os melhores esforços, mas não conseguimos nada. Simplesmente tivemos que esquecer os investidores estrangeiros e seguir com os locais. Então, acho que sim, deveria haver uma obrigação e um prazo para que essas instituições financeiras repassem esses pedidos de contato dos investidores locais que querem se mobilizar e fazer efetivo o seu voto. Obrigado. Posso comentar de novo? Eu concordo, eu acho, de novo, voltamos ao mesmo ponto. Acho que esse é o grande cerne da questão. Como passar isso daí? De novo, eu reforço. Acho que a gente pode resolver isso daí por processo ou pode resolver isso por regulação. O que não dá para a gente, acho que você trouxe um bom ponto, Felipe, não dá para a gente ficar na discricionariedade de cada instituição financeira. Né? Porque uma vai... E o que é interessante é o seguinte, é que você olha a instituição financeira que está no Brasil,
A gente esquece que tem uma outra instituição financeira que está fora do Brasil, que é o global, o custodiante global, que ele nem sabe do que a gente está falando. O cara tem um processo, a coisa mais simples do mundo, ele pega um negócio vindo do local e passa para o investidor, ele não vai parar para debater as questões. Então, isso é uma coisa interessante também, assim, é um entendimento. Os participantes locais hoje, poucos têm acesso ao investidor final. A grande maioria, quer dizer, você vira a base do Citi hoje, os nossos clientes, quando eu digo nossos clientes, são basicamente outras instituições financeiras intermediárias, nunca o investidor final. A BlackRock é o investidor final da ponta, mas eu não chego a BlackRock se a BlackRock for um cliente do meu cliente. Então, esse debate é muito difícil. Por isso que a única maneira de a gente resolver isso daí é dando standard para as questões, entendeu? Estandarizando de alguma forma essa passagem de informações. Eu acho que, de novo, dá para a gente fazer isso daí por processo, se a gente disciplinar o mercado a fazer, ou dá para a gente obrigar a companhia a capturar essa informação e embutir na informação que ela está passando para o próprio mercado. Com isso, a gente atinge o objetivo. Will. O lado do ADR vai simplesmente refletir o Brasil. Então, esse é um ponto para estruturar aqui, para depois poder implementar lá fora. Não tem muito a agregar. Me parece que a gente tem que terminar com o monopólio da informação do emissor, né? Para que você possa receber também a informação do investidor, eventualmente dissidente. Nós já colocamos isso na sugestão lá para a CVM. Agora, talvez inspirado na sugestão do Costa aqui hoje de manhã, né, de que a Ambima tivesse um canal de comunicação com o investidor, né, talvez os custodiantes e depositários também pudessem pensar, mas vem cá, por que eu me restrinjo à informação da companhia? E se eu tiver um canal formal, quem vê ali Citibank na base acionária ou Bank of New York, se comunica com a instituição diretamente e você repassa essa informação complementar ao seu cliente, ao global e depois ao investidor final, e com isso você abre um canal adicional para a efetividade dessa comunicação que o Felipe estava dizendo, né? Será que não dá para a gente think out of the box? Bom, sem dúvida, we can think out of the box. Na realidade, a gente faz isso todo dia, é sempre uma incógnita. Mas eu acho que, enfim, Mauro, bem, se tiver um outro sistema oficial, aí o depositário definitivamente ele vai trabalhar em cima disso. Então, ele trabalha em cima do que você tem aqui. Então, se isso é reconhecido, além do que a empresa está entregando na pauta, os advogados, tanto da empresa quanto do depositário, vão estar analisando e reconciliando as informações, para que, quando você cria o proxy card, né, o cartão de votação lá fora, ele reflete todas as informações públicas aqui no Brasil e no tempo hábil. Isso, sem dúvida, eliminaria alguns desafios em relação às informações. Quer que eu... A gente está arrebentando o pacote, o Mauro. Assim, acho que a gente, na verdade, não está fechado no coisa. A gente está tentando refletir sobre o que fazer em relação a isso. De novo, assim, a gente tem que pensar em como a gente resolve de uma forma estruturada isso. Não dá para ser no caso a caso. Então, você imagina, na companhia A tem uma dissidência que opera de uma determinada forma, tem um jeito de passar a informação, na companhia B tem um outro jeito, a dissidência opera de outra forma, com outro jeito, com outros processos. Isso é que não dá. E é isso que a gente precisa trabalhar. Acho que está na nossa mão, é mercado brasileiro isso daí, dos participantes aqui, de novo, podem, eu disse, o Citi é parceiro nessa iniciativa, a gente está preocupado com isso, acho que isso ajuda o mercado brasileiro, então vamos sentar junto e vamos trabalhar, temos que trabalhar. Bom, a gente já acabou o nosso tempo, queria agradecer a vocês três pela participação. Acho que o que a gente ouviu aqui é que o Brasil, como em várias coisas, já fez bastante, já evoluiu bastante, mas não é o suficiente, só porque a gente está melhor do que Rússia, ou Índia, ou México, não é o suficiente para falar que já o trabalho está feito. Existem muitas coisas para serem feitas ainda.
Acho que tem boa vontade dos investidores de participarem, dos custodiantes, dos depositários, das companhias. Então, acho que a gente pode terminar de uma maneira positiva aqui. Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos os participantes do nosso quarto painel aqui do sexto seminário AMEC.